Quais são as principais datas do calendário eleitoral de 2026? É sobre esse tema que nós vamos falar nesse nosso encontro de hoje. Eu sou Fabrício Correia, sou consultor de marketing político e ajudo você a conquistar o seu objetivo eleitoral, que é vencer as eleições deste ano. E eu quero já desde então pedir você para seguir o nosso canal, se inscrever, dar aquela curtida, dar aquele like, porque é muito importante. Estamos trazendo informações para você. Em troca, a gente pede simplesmente aí que você também curta as nossas publicações, porque a gente traz muitas informações sobre o universo político e eleitoral para vocês. Pois bem, nesse ano de 2026, nós teremos eleição para deputado estadual e distrital, deputado federal, senador, governador e também para a presidência da República. E nós teremos algumas datas que são fundamentais dentro desse processo eleitoral que devem ser seguidas à risca por pré-candidatos, por partidos, federação e também no futuro pelos próprios candidatos que vão concorrer a essa eleição. Eu estou dizendo pré-candidato porque nós temos datas que são exclusivas no período de pré-campanha. E depois esses pré-candidatos se tornam candidatos, caso sejam aprovados nas suas convenções partidárias, e aí sim eles viram candidatos, os quais também terão datas importantíssimas dentro desse processo. Lembrando que o ano eleitoral ele tem regras que são definidas pela Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, e também pelas resoluções que o TSE publica no ano eleitoral para determinar como serão as disputas desses cargos que nós teremos nesse ano. Então, tudo isso que nós vamos falar é com base na lei eleitoral e também nas resoluções do TSE, que traz para vocês as regras do jogo. E é sobre isso que a gente vai trazer nesse nosso encontro de hoje. Bom, vamos falar primeiramente sobre o mês de janeiro. O mês de janeiro ele traz algumas regras por se tratar do início do ano eleitoral. A partir, desde então do dia 1º de janeiro, não pode mais ser publicadas nenhum tipo de pesquisa eleitoral sem o devido registro. Então, no ano eleitoral, todas as pesquisas de intenção de voto, elas devem ser divulgadas, aquelas que forem divulgadas nos meios de comunicação, elas devem ser registradas lá no sistema de registro de pesquisas eleitorais, que é o PESC-ELE. Então, se você vê alguma pesquisa eleitoral sendo divulgada aí sem o devido registro, essa pesquisa não poderá ser divulgada, pois ela está cometendo crime eleitoral. E aí é comum a gente perceber muitas pesquisas sendo divulgadas, principalmente em redes sociais, em grupos de WhatsApp, e que não traz o devido registro. Isto é um crime eleitoral. Então, de acordo com a resolução do TSE e com a Lei Eleitoral 9.504, ela traz lá no seu artigo 33 essa questão sobre as pesquisas eleitorais. Em março, o que nós temos em março? No dia 7, é aberta a janela partidária exclusiva para os deputados que vão concorrer nas eleições de 2026. E agora, o que é essa janela partidária? Bom, quem foi eleito lá em 2022 para o cargo do Legislativo, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, esses deputados eles tiveram que permanecer no seu partido pelo qual ele foi eleito desde a eleição até agora, dia 7 de março, que é quando abre a janela partidária. Caso o deputado ele mudasse de partido durante esse período, ele perderia o mandato, uma vez que, como nós já falamos, e quem está no nosso curso sabe disso, o cargo do legislativo ele é do partido e o candidato, no caso político, representa o partido. Então, quem venceu as eleições de 2022 para deputado, ele não pôde mudar de partido e só poderá fazer essa alteração agora no mês de março, quando se abre a janela partidária, que é um período de 30 dias, os quais os parlamentares poderão fazer essa mudança de partido sem perder o mandato. Fabrício, mas tem uma dúvida. Eu fui eleito vereador em 2024. Agora abre uma janela partidária para eleição para deputado. Eu posso mudar de partido como vereador sem perder o meu mandato? A resposta é não.
Você foi eleito vereador, então você tem que permanecer no seu mesmo partido. E nós temos situações que aconteceram nesses casos de parlamentares que mudaram de partido, né? Ele tem um deputado, inclusive, que venceu a eleição para deputado em 22, quando chegou 2024 ele quis ser candidato por um outro partido e ele acabou perdendo o mandato exatamente por essa questão. Então o que nós precisamos entender é que quem está em mandato só poderá mudar de partido a partir do dia 7 de março, que é quando abre a janela partidária. E os vereadores que estão em mandato, esses não podem mudar de partido, mesmo com a janela eleitoral aberta, uma vez que o cargo que você ocupa não é de deputado, é de vereador. Ah, mas eu vou concorrer a deputado. Não interessa, o seu cargo atual é de vereador, você tem a fidelidade partidária com o partido pelo qual você foi eleito nas eleições anteriores. E aí nós vamos para o mês de abril. Nós estamos tratando aqui do calendário eleitoral. Então, no mês de abril, a partir do dia 1º de abril, tem início a propaganda institucional no TSE, né, voltada ao incentivo da participação feminina nas eleições deste ano. E nós vamos falando de cota, né? Cada partido tem que compor a sua cota. Nós vamos trazer depois aulas sobre esse assunto para falar de como será a composição das chapas. Esse é um assunto para um outro momento. Quem está no nosso curso do Guia das Eleições, né, na nossa mentoria, tem já esses acessos a esses conteúdos, mas depois a gente vai trazer mais conteúdos sobre ele. Então, o início da propaganda institucional do TSE terá início no dia 1º de abril, voltado para a participação feminina, dos jovens, da diversidade racial na política, bem como a divulgação das ações educativas sobre o funcionamento do sistema eleitoral. E isso vai acontecer de 1º de abril até o dia 30 de julho. Já no dia 3 de abril, nós teremos o fim da janela partidária exclusiva para deputados. É quando encerra. Então, no dia 3, acabou a janela partidária, não adianta você mudar de partido no dia 4. E aqui vai uma dica muito importante. Por quê? Você tem que estar, o seu registro no seu novo partido já homologado, né? Então, fique muito atento a essa questão, porque eu vi casos na eleição anterior para vereador, de candidatos a vereador que mudou de partido, eles tinham sido eleitos em 2020, em 2024 aproveitou a janela partidária, mudou de partido, só que o registro da filiação saiu depois do fim da janela partidária. E aí, esses vereadores tiveram que enfrentar processos judiciais, porque quem perde a eleição, evidentemente, vai reivindicar essa questão. Então, isso aconteceu na eleição de 2024. Então, o prazo final é o dia 3, mas é o dia 3 já com a homologação. Então, fique atento a essa questão. No dia 4 de abril será a data limite para desincompatibilização, que é o afastamento, né, de pessoas que querem concorrer às eleições e que ocupam cargos como ministros e secretários estaduais e municipais que pretendem concorrer às eleições para os cargos em disputa nesse ano. Não há distinção de cargo que você pretende disputar. Ah, mas se eu for concorrer a presidente, concorrer a deputado, independente disso, você vai fazer sua desincompatibilização se você é um secretário municipal, um secretário estadual, um ministro, enfim. Existe essa tabela de desincompatibilização, também está disponível no nosso Guia das Eleições, no nosso curso, na nossa mentoria, para você que queira fazer parte desse seleto grupo, né, de alunos que fazem parte do Guia das Eleições, onde tem acesso a esses materiais. E mais uma vez, lembrando que aí essa data, para aqueles que não têm cargos, não estão ocupando cargos nesse ano, né, e não vai para uma reeleição, simplesmente vai concorrer pela primeira vez. Dia 4 de abril também é a data limite para a homologação do seu registro de filiação partidária. Então, no dia 4 de abril, todo mundo tem que estar já homologado a sua filiação partidária, quem tem cargo e quem não tem cargo neste momento. Em maio, no dia 6 de maio, é o último dia para a regularização do título de eleitor, e aí vai uma dica importante para você que vai concorrer às eleições. Pense bem, você sabe que o dia 6 de maio é o último dia para a regularização do título de eleitor. Como que está o seu eleitor? Talvez você tenha eleitor que está com título irregular, talvez você tenha eleitor que pretende cadastrar o título, fazer o título pela primeira vez, principalmente os jovens. É nesse momento agora
que você tem que mapear essas pessoas e começar a ajudá-las, né, a tirar o seu título de eleitor. Então, é uma estratégia que você pode adotar e isso poderá acontecer até o dia 6 de maio. Porém, fique muito atento, não pode fazer pedido de votos nesse momento, porque senão seria uma propaganda eleitoral antecipada, seria uma propaganda fora da época. Então, não faça pedido de voto. Você pode ajudar a pessoa de forma tranquila. No dia 7 de maio é a data a qual o TSE poderá divulgar o quantitativo de eleitores por município a fim do cálculo de limite de gastos de campanha. E também, logo depois, no dia 15 de maio, é quando terá início o financiamento coletivo, o crowdfunding, que é a vaquinha eleitoral. Lembrando que, o que você pode fazer nesse período até chegar a 15 de maio? Você pode começar a estudar sobre a vaquinha eleitoral. Os nossos alunos já têm acesso a esse material, né, de como montar a vaquinha virtual, quais são as plataformas que são oficializadas pelo TSE, porque você só pode cadastrar em plataformas oficiais e que são homologadas pelo TSE. Você não pode fazer uma vaquinha aí, a campanha do Pix pelos grupos de WhatsApp e receber Pix na sua conta. Não. Tem uma plataforma, algumas plataformas que são específicas do TSE, homologadas pelo TSE, são parceiros, e essas informações, esse recurso vai para essa plataforma e depois você, lá no período eleitoral, depois do seu registro de candidatura, você pode recolher esses recursos dessa plataforma e transferir para a sua conta de campanha. Esses recursos obrigatoriamente devem ser utilizados para gastos de campanha. Enfim, você não pode utilizar esses recursos na sua pré-campanha, somente na campanha eleitoral. Então, a partir de 15 de maio, você já pode fazer esse trabalho, né, de pedido de apoio financeiro para a sua futura campanha, tá bom? Em junho, o que nós teremos a partir de junho? No dia 4 de junho, é a data limite para a desincompatibilização de dirigentes sindicais e representantes de classe, que também pretendem disputar os cargos que estarão em disputa nesse ano de 2026. Então, 4 de junho é uma outra data de desincompatibilização. Nós temos 3 janelas para desincompatibilização, né, no processo eleitoral. Você tem que ficar atento qual é o cargo que você ocupa e o cargo que você pretende disputar. No dia 16 de junho de 2026, é a data limite para o TSE divulgar o montante de recursos que estarão disponíveis no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC. Então, a partir de 16 de junho, você que será candidato, você vai saber o valor disponível qual o valor disponível pelo FEFEC. E aí depois vem a informação para o partido, e aí o partido é que vai fazer distribuição de acordo com as regras dele, e aí é importante, tem um estatuto, tem todas as informações que você tem que checar com o seu partido. Então, isso também é fundamental para você poder escolher o seu partido nesse momento. Qual partido que possivelmente terá mais recurso, qual partido que terá mais apoio. Então, como você tem, né, até aí 4 de abril para fazer a sua filiação partidária, você pode até lá fazer, então, essa observação do seu partido, o que o seu partido terá disponível para receber, possivelmente, já que somente em 16 de junho é que há essa confirmação do valor. E a partir de 30 de junho, estará proibido, né, aqueles que são pré-candidatos a ter programas no rádio e na TV. Isso acontece muito. Aqueles repórteres, apresentadores, né, de rádio, de TV, que têm uma mídia, uma visibilidade maior. Então, o TSE ele faz isso para que nesse período exista uma igualdade, né? Você tenha uma certa igualdade entre todos os possíveis pré-candidatos e futuros candidatos, porque senão acaba que fica desleal, né? Aquele que todo dia está na mídia, está aparecendo, acaba que ele tem uma visibilidade maior do que aquele que não está. Então, tem isso para poder fazer um nivelamento, né? Um nivelamento de termos de mídia e de exposição de cada pré-candidato. E aí nós vamos para julho. E aí em julho nós estaremos a 90 dias da eleição. E exatamente aí que começa a ficar mais interessante as ações do calendário eleitoral. Observe que para trás nós tivemos aqui várias datas que são datas de legalidade, principalmente de filiação partidária,
né, data de domicílio eleitoral, datas que você pode começar umas ações como a vaquinha eleitoral. Mas a partir de julho nós já temos ações que são punitivas, né? Ali anteriormente, se você não fez o cumprimento das datas, você não tem punição, você simplesmente não poderá ser candidato. Agora, a partir de julho, por mais que você já tenha feito cumprido todas as regras eleitorais anteriores, agora começa a ficar um pouco mais sério a disputa e você pode ser punido, pode ter pedido de candidatura suspenso, pode ter multas, então vamos ficar atento a partir de agora quais são as exigências. A partir de 4 de julho de 2026, nós temos diversas ações nessa data. A primeira dela é a data limite para a desincompatibilização de servidores públicos, efetivos ou comissionados que não ocupam um cargo de chefia ou direção, bem como para o início das condutas vedadas aos agentes públicos, como comparecimento em inaugurações. Então, a partir de 4 de julho, quem é candidato não pode participar de inauguração. Fabrício, mas eu mandei 800 mil reais para a construção de um posto de saúde lá no meu município e o prefeito só vai inaugurar essa obra dia 15 de julho. E aí? Se você é candidato, você não pode participar. Ah, mas eu mandei um recurso, não vou poder participar. Meu amigo, é a lei. Não corra esse risco, porque o seu adversário vai estar lá te fotografando, vai estar lá te filmando. Então, aí é onde aparece a negociação com quem você enviou recursos. Negocie para que essas inaugurações ocorram antes de 4 de julho. Se isso acontecer a partir de 4 de julho, que é a data limite, aí sim você estará infringindo a legislação eleitoral. A partir de 4 de julho também fica proibido o comparecimento de pré-candidatos, inclusive aqueles que disputam a reeleição, em inaugurações de obras públicas. Espera aí, eu mandei o recurso, eu não posso participar. Mas aquele que não mandou o recurso, ele pode? Também não. Pré-candidato também não pode aparecer em inaugurações, de forma alguma. Também passa a ser proibida a contratação de shows artísticos com recursos públicos para inauguração de obras ou serviços. Isso aqui é mais na questão estadual e federal, uma vez que o município não está em disputa. Não temos eleição municipal agora. Fabrício, posso ter então a festa de exposição da minha cidade nesse período? O prefeito pode contratar shows, pode fazer alguma obra, algum serviço de um serviço público e pode manter a programação? O prefeito pode. O que está em disputa nesse momento são cargos estaduais e cargo federal. Então, o município continua sua política naturalmente, não tem nenhum problema. Tá? Pode manter a festa, pode fazer inauguração, pode trazer shows, pode fazer tudo. O que não pode são os candidatos, no caso, então, os pré-candidatos, participarem desses eventos. Tá? E no caso do governo estadual, o governo estadual não pode fazer promoção de shows. O governo federal também não pode. Então tem essa questão, tem que ficar muito atento. Fica também vedada a publicidade institucional dos órgãos federais e estaduais, salvo nos casos de grave e urgente necessidade pública que são reconhecidos pela Justiça Eleitoral. E aí nós vamos voltar lá em 2020, época de pandemia. O que nós tivemos? Nós estávamos no período eleitoral, naquele momento, mas nós estávamos enfrentando uma pandemia. E havia a urgente necessidade de uma comunicação dos órgãos públicos com a comunidade, com a população, em termos de orientação. Então, naquele período, a Justiça Eleitoral autorizou as campanhas de informação sobre a Covid-19. Lembre-se disso, naquele período foi autorizado, mas somente em casos de extrema urgência. Se não é um caso de extrema urgência, vou aqui fazer uma publicidade da inauguração de uma ponte que liga uma rodovia federal. Não, não pode. Você não pode fazer porque não é necessidade de você, não é urgente, de acordo com o entendimento da Justiça Eleitoral. A partir dessa data também, 4 de julho, ficam proibidos aos agentes públicos das esferas dos cargos em disputa, né, federal e estadual, a nomeação, contratação ou demissão sem justa causa de servidores públicos, ressalvadas as nomeações de aprovados em concursos homologados até esta data, a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e a contratação emergencial essenciais. Nós enfrentamos uma dificuldade também na eleição de 2024
né, de um prefeito que fez a contratação de 20 pessoas nesse período eleitoral. Depois a gente conseguiu reverter, conseguiu explicar, o prefeito foi eleito, né, e deu tudo certo. Mas fique muito atento a essa questão. Isso aqui é mais para os cargos do executivo, né, governadores e também para o presidente da República. Mas você, enquanto deputado que ocupa o cargo, também tem que ficar atento à questão de nomeação de pessoas em seu gabinete. Para quem é pré-candidato, é só observar. Por fim, trata-se da data limite, né, para a desincompatibilização dos servidores públicos que pretendem disputar esses cargos efetivos. Já no dia 5 de julho, observado o prazo máximo de 15 dias que antecedem a convenção partidária, que é no caso de 5 de julho, o pré-candidato poderá fazer propaganda intrapartidária com o objetivo de incentivar a indicação do seu nome. É permitido o uso de faixas e cartazes em locais próximos ao da convenção, com mensagem direcionada aos participantes. E quem são os participantes? São os próprios filiados ao partido, sendo vedado o uso de rádio, TV e outdoors. A propaganda deve ser removida imediatamente após a realização da convenção. Vamos lá, isso acontece muito na eleição nos Estados Unidos, né? São as prévias que eles chamam. No nosso caso aqui são as convenções. O que acontece? Isso vai acontecer muito em eleições para senador, para governador, para presidente, que há uma disputa entre o partido ou possivelmente das coligações que possam ser formadas pelos partidos dos cargos para presidente e para governador. Lembrando que só existem coligações nesses cargos. Esses pré-candidatos, talvez eles possam enfrentar dentro do próprio partido concorrência. E é normal, né? Talvez ali o partido novo vai ter 3 possíveis candidatos a presidente da República. E há uma disputa interna. Aconteceu isso muito também na época do PSDB, com Geraldo Alckmin, com Serra, com Aécio, né? Eles todos ali no mesmo partido. E quem seria o candidato? Então tinha uma disputa interna primeiro. Então a partir de 5 de julho, esses pré-candidatos eles podem fazer uma propaganda intrapartidária. Só que essas mensagens só podem ser direcionadas aos membros ali do partido, aqueles que estão filiados e que têm direito ao voto de escolha de quem serão os candidatos. É uma propaganda interna. Passou a convenção, essa propaganda some. Por quê? A convenção ela tem início no dia 20 de julho, que é o período que estará liberado, né, as convenções para os partidos e também para as federações. Então, a partir de 20 de julho, você que pretende disputar um cargo eleitoral nesse ano de 2026, o seu partido ele vai informar, né, através de um edital de convocação, quais são as datas, os locais, os horários que vão ocorrer essas convenções partidárias, né, que envolvem os partidos e federações. E essa convenção, ela tem o prazo para terminar. Ela pode acontecer até o dia 5 de agosto, que é quando encerra a convenção. Então, de 20 de julho a 5 de agosto, acontecem as convenções partidárias. É aí que nós vamos descobrir quem serão os candidatos na eleição de 2026 para todos os cargos: presidente, governador, senador, deputado estadual, distrital, deputado federal. E aí, no dia 15, é a data limite para o registro de candidatura no TSE. Porém, atento, somente até às 19 horas, não é até a meia-noite, até às 19 horas do dia 15 de agosto. Então pense comigo, a convenção começa dia 20 de julho, vai até o dia 5 de agosto, correto? Até o dia 15 pode haver o registro de candidatura. Se você já passou na convenção, ali por volta do dia 23, 25 de julho, não há necessidade de esperar o dia 5 de agosto para fazer o registro de candidatura. Terminou a convenção, seja o dia que ela aconteceu, já faz o pedido de registro de candidatura. Por quê? Nós teremos diversos candidatos Brasil afora. Aí tem todo o processo de homologação, de verificação de documento, criação do CNPJ, para ao fazer a autorização para você iniciar a sua campanha eleitoral. Então, quanto antes, pós-convenção, você fizer o registro de candidatura, isso fica a cargo do partido, né? O partido tem os seus diretórios municipais que tomam conta dessas ações, você já começa a ter o seu CNPJ. E por que o CNPJ ele é importante? Porque através do CNPJ você vai fazer as suas aberturas das suas contas bancárias,
Você vai criar os seus materiais impressos para divulgação, uma vez que você não pode imprimir nenhum material sem o seu CNPJ de campanha. Aí o que acontece? Muita gente acaba esperando para a última hora. Dia 15, às 19 horas, termina o prazo. Então a pessoa vai lá às 6h30 da tarde fazer o registro de candidatura. Só que no dia 16 de agosto, a partir da meia-noite e 1 do dia 16 de agosto, já está liberada a propaganda eleitoral. Você já pode fazer a distribuição de materiais gráficos, você já pode fazer publicações na rede social, você já pode fazer impulsionamento, só que para fazer o impulsionamento é necessário o CNPJ. E o que acontece muito? Partidos e federações, candidatos acabam atrasando a documentação, o envio da documentação demora, e aí deixa para poder fazer o registro no dia 15. A hora que dá meia-noite e 1 do dia 16, ele quer começar a campanha, porque ele vê o seu adversário já fazendo publicidade. Mas ele não pode, ele não tem o CNPJ ainda. Então, para você não ficar frustrado dentro desse processo, antecipe a sua documentação. Já busque saber do seu partido quais são os documentos necessários para a filiação partidária e depois para o registro de candidatura. O que você já conseguir organizando, vai organizando com antecedência, para que quando chegar dia 16, você já esteja apto a ir para as ruas fazer o pedido de voto. No dia 28 de agosto, então lembrando, dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral. Né? Pode andar na rua, pode pedir voto, pode distribuir santinho, pode fazer publicidade na rede social. Mas no dia 28 de agosto é que nós teremos o início a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Para os cargos do Executivo, evidentemente que esses programas já vão estar prontos com antecedência. Né? Você não vai deixar isso para a última hora. E aí nós vamos seguir toda a campanha, todo o processo, e no dia 1º de outubro de 2026 será o último dia para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Também o último dia para a realização de debates, reuniões públicas e comícios. Isso aqui é na quinta-feira. No dia 3, que é o sábado da eleição, até às 22 horas de sábado, dia 3 de outubro, você pode fazer propaganda eleitoral na rua ou na internet, sem nenhum problema. Na internet, até às 23 horas e 59 minutos. E aí aparecem os inteligentes, né? Eu vou publicar às 23 horas e 59 minutos, porque no dia 4 dia de eleição tá lá o Stories bombando e rodando. Beleza. Só que eu quero te dizer o seguinte, você não pode fazer nenhum tipo de publicação no dia 4, dia das eleições. Nenhum tipo de publicação. Nem antes, nem durante e nem depois. Fabrício, mas eu ganhei a eleição, eu quero publicar. Espere, no dia 5 você publica. Você já ganhou. Nós temos casos de deputado que perdeu o mandato porque abriu uma live, né, depois do resultado da eleição, no dia da eleição, isso em 2022. Depois você pesquisa aí, deputado perde mandato por fazer live no dia da eleição. Pesquisa isso aí que você vai entender. Tudo bem que ele fez algumas críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, mas ele fez uma publicação no dia da eleição. Então, para que você não corra esse risco, no dia da eleição, a nossa recomendação é não publique nada, nem antes, nem durante, nem depois, nem stories, nada. Sua rede social fica esquecida no dia da eleição. Muito bem, terminado o primeiro turno, naqueles estados, ou se a gente tiver uma disputa presidencial em segundo turno, a gente começa a campanha do segundo turno. Então, a partir do dia 5, já às 17 horas, fique atento, às 17 horas, é permitido o reinício da propaganda eleitoral. Gente, esse calendário vai estar disponível para vocês aqui abaixo, né, no nosso descrição desse vídeo. Tem um número de WhatsApp. É só você enviar um WhatsApp pedindo esse arquivo do calendário eleitoral, que eu vou te mandar ele na íntegra para você poder acompanhar. Então, no dia 5 de outubro, já no segundo turno, nós temos início a propaganda eleitoral de rua e também na internet, incluindo o impulsionamento. No dia 9, nós teremos início a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para o segundo turno. Dia 22 de outubro é o último dia para a realização de reuniões públicas e comícios. No dia 23 é a data final da propaganda eleitoral gratuita no rádio e também na TV. Também é o último dia para a realização de debates no rádio e na TV. Dia 24, sábado, 24 de outubro, o último dia para a propaganda eleitoral de rua, também até às 22 horas, e até às 23 horas e 59 minutos é permitido fazer
as publicações na internet. Lembrando mais uma vez que no dia 25 de outubro, data do segundo turno das eleições, a recomendação também é para que não haja nenhum tipo de publicação, nem antes, nem durante, nem depois das eleições, em feed e também em stories. Rede social fica totalmente morta. E aí, eu quero dizer para você o seguinte, é fundamental que o pré-candidato ele acompanhe constantemente as informações que são divulgadas pelo TSE. E se você também estiver nos seguindo, você também vai ficar bem informado. E se você estiver na nossa mentoria, você também vai ficar muito bem informado e nós vamos te ajudar a montar o seu planejamento político, a montar suas ações, montar o seu projeto e te ensinar como você vai executar suas ações aí na sua região. Política não se faz sozinho. Política você precisa de pessoas que vão pensar estrategicamente o seu processo eleitoral. E para isso a gente pode te ajudar. Então chama a gente no WhatsApp, o telefone está aí abaixo, que a gente vai te explicar como que nós podemos te ajudar com a nossa consultoria política para as eleições. Eu faço consultorias políticas desde 2016, comecei em campanha eleitoral em 2004, nós já são 22 anos de experiência, por isso os cabelos já estão quase caindo todos, Mas assim, é uma oportunidade de você ter alguém com experiência do seu lado. Política tem que ser tratado com quem entende de política e é por isso que nós estamos à disposição para te ajudar. Se você quiser ter acesso a esse calendário eleitoral completo, tem um arquivo disponível para você em PDF, é só você mandar no WhatsApp que está abaixo aí na descrição que nós te enviamos esse calendário gratuitamente. E se você quiser fazer parte da nossa mentoria, também te chamo para você poder nos chamar aí no WhatsApp, onde a gente vai te explicar como funcionam as nossas aulas. Temos as aulas gravadas, temos as aulas ao vivo, temos também o nosso encontro individual, no qual senta eu e você e a gente conversa sobre a sua campanha e te ajuda a fazer as estratégias para ela. Perfeito? Pessoal, valeu demais, muito obrigado e até a próxima.